Recording is on. Sejam muito bem-vindas, meus amores, ao nosso quinto encontro do Ano Cósmico da Semente Ressonante. Um ano que tá pedindo pra gente parar de seguir fórmulas que nos aprisionam e ter a coragem de criar a nossa própria, desde que ela realmente enalteça a nossa natureza. E eu tô gravando esse encontro da lua harmônica do vento sozinha e com uma semana de atraso, porque a vida tem a sua forma de nos surpreender e nos deixar recados simbólicos com absolutamente tudo que acontece. Isso é uma verdade imperativa na vida de uma ovelha cósmica, na vida de uma mulher que é mística. E nós estamos nos movendo para a lua harmônica do vento, do signo que fala sobre comunicação. E semana passada, quando eu estava gravando esse encontro sozinha, também pela primeira vez, nenhuma das meninas ia participar, eu simplesmente gravei o conteúdo todo com o microfone mutado. E semana passada foi uma semana difícil para mim. Bem difícil. Mas eu tô sentindo aqui de deixar para contar o que aconteceu depois. Então tem uma parte de mim que tá muito feliz por esse encontro todo ter sido silenciado exatamente na lua que fala sobre comunicação, sobre o espírito e sobre a alma. E por tudo isso ter acontecido da forma como aconteceu. Então vamos mergulhar no nosso encontro? Vamos falar da nossa frase portal e aí a gente faz a nossa conexão, tá bom? Libertar minha expressão como quem lembra que o vento não se contém. Ninguém diz a um furacão que ele é demais. Ele simplesmente é. Libertar a minha expressão como quem lembra que o vento não se contém. Ninguém diz a um furacão que ele é demais. Ele simplesmente é. Feche os olhos. Feche os olhos e respira fundo. Solta esse ar. E começa a se sentir dentro de um espiral de um furacão. Se permita enxergar ao seu entorno várias coisas girando repetidamente. Mas se permita estar no centro, observando todo o caos que gira ao teu redor. Sentir a potência do vento, a força que ele tem, dessa força invisível, desse elemento que é imperceptível aos olhos, mas que tem a potência de destruir completamente uma cidade. Se permita estar no centro e se observar tudo o que se repete ao teu redor. De padrões, de ciclos, de pessoas, de vivências, de situações. E se permita ali no centro perceber que é a coragem de estar ali observando tudo sem se identificar com aquilo que vai fazer com que você quebre esse padrão e essas coisas que se repetem finalmente sejam de fato destruídas. Nesse instante, eu quero que de fato você projete nesse furacão
os padrões repetitivos que você tem vivido, financeiro, romântico, consigo mesma, insuficiência, incapacidade, criatividade, problemas com a família. O que tem sido um tema recorrente? Projeta ali. Deixa eu ver em forma de símbolo. Projeta ali. E quando eu disser o número 3, você vai deixar com que isso caia no chão e seja destruído, para que você se reinvente com a solução que quebra esse padrão. 1, 2, 3. Observa tudo estatelado e destruído no chão. Qual é o antídoto? Qual é o oposto, a energia oposta que você precisa encarnar para que esse padrão de fato se quebre? Se é o padrão da escassez, qual é o oposto que você precisa encarnar para quebrar esse padrão? Se é a insuficiência, qual é o oposto disso que você precisa encarnar para quebrar esse padrão? Se é o medo, qual é o oposto disso que você precisa encarnar para quebrar esse padrão? A sua reinvenção depende de você normalizar esse oposto no teu sistema nervoso. E você normalizar essa energia oposta no teu sistema nervoso. Respira fundo e solta, como um grande alívio. Porque é esse alívio que o teu corpo está buscando sentir. E que ele precisa usar dos padrões repetitivos, ele precisa usar dos sintomas tóxicos, dos bloqueios para te mostrar o caminho que você precisa percorrer para chegar nesse alívio. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que cada bloqueio mostra um caminho para um alívio, e o alívio é sempre a direção oposta. Se o bloqueio é insuficiência, ele mostra que o alívio vai se manifestar quando você encarnar a energia da confiança e da suficiência. Quando você trazer isso para o teu sistema nervoso, esse padrão vai parar de se repetir. Ok? Eu peço aqui agora a presença de toda a nossa egrégora, guias, mentores, amparadores, para que durante esse encontro, cada uma dessas deusas consiga receber com clareza qual é a energia oposta que elas precisam encarnar, o que elas precisam liberar
Qual é essa força, essa potência, para que esse padrão se quebre? Então vamos retornar para cá, com presença, com calma. E vamos seguir com o storytelling do vento harmônico. Os últimos 4 meses da vida de Ikki foram lindamente vividos e divididos com pessoas que ela ama profundamente. E ainda assim, um silêncio ensurdecedor crescia dentro dela. Era o silêncio da própria voz. Ikki era artista. Trabalhava com design, música, teatro e criava conteúdo para o seu canal pessoal sempre que conseguia. Fazia das tripas coração para pagar os boletos do mês em jornadas duplas, triplas, o que fosse preciso. Mas ultimamente parecia que nada queria sair. Não porque ela não tivesse o que dizer, mas porque cada vez que pegava a caneta, um desânimo profundo chegava junto. E uma voz desencorajadora soprava no seu ouvido. Pra quê? Ninguém vai ver mesmo? Um choro começou a se entalar na garganta a cada crédito que ela dava a essa voz. E toda vez que desistia de expressar o que sentia, esse nó ficava mais pesado. O que não sabia é que o universo estava usando exatamente isso a seu favor. Um dia, no trabalho como designer, um burburinho tomou a cozinha perto do café. A notícia não era boa. Um furacão havia destruído uma cidade inteira do país numa região onde nunca aconteciam furacões. As imagens eram fortes e devastadoras e pegaram Ikki de um jeito tão profundo que fizeram aquele nó na garganta pulsar. Ela engoliu o choro, mas assim que conseguiu, correu para casa, porque precisava se escutar. Por que aquilo mexera tanto com ela? Já no quarto, sozinha, ela finalmente permitiu sentir. E quando o choro veio, intenso, insistente, uma verdade surgiu junto. Não se impede a força de um furacão. Liberte sua potência. Você nasceu para impactar. Enquanto as lágrimas rolavam, algo dentro dela se encaixava. O alívio, presta atenção, o alívio foi tão grande que parecia vento atravessando o corpo todo. E que percebeu que seu desânimo não era falta de criatividade, era o cansaço de tentar produzir num ritmo que não honrava sua natureza. Ela não nasceu para criar todo dia, ela nasceu para causar impacto. Ninguém diz a um furacão que ele é demais, ele simplesmente é. E essa é você, ovelha cósmica. Você nasceu para transformar e quebrar padrão. Vai se frustrar toda vez que tentar seguir a fórmula dos outros. O seu trabalho é simplesmente ser você, um furacão. Essa história é bem simbólica e tem muitas camadas de interpretação profundas. Mas ela nasce a partir de uma vivência minha, com uma prática somática que tem nascido de mim. Eu venho sentindo esse silêncio profundo e essa falta de ânimo. Mas é exatamente pelo motivo no qual eu descrevi aqui nessa história. Eu ainda estou tentando criar um ritmo que não honra a minha natureza. Em alguns lugares eu já estou honrando. A partir do momento que eu comecei a criar o GPS Pocket, que é das ondas encantadas,
no YouTube, eu já comecei a honrar esse ritmo meu de profundidade, que gosta de ensinar, de educar, de mostrar slide, de fazer com que a vida de vocês seja mais fácil, né? Visualizando o que eu tô falando, não só imaginando esses conceitos profundos e místicos. Mas, de certa forma, eu ainda tô tentando encontrar a minha voz no Instagram, em outras plataformas, e tá difícil. E esse silêncio, essa vontade de expressar a minha voz, mas não saber como, e tentar me encaixar em fórmulas e me perder de mim, fez com que tudo isso culminasse de uma forma que eu tive problema de garganta pelas últimas 3 semanas, basicamente. Não é novidade para ninguém que me acompanha saber que esse ano tem sido um desafio bem grande em relação à minha saúde. Desde maio eu vim enfrentando muitos problemas em relação ao cansaço, exaustão. E esses problemas depois, à medida que foram sanados com nutrição, eles persistiram, mas eu entendi a mensagem simbólica espiritual através disso. E aí, quando eu recupero essa energia, outros problemas de saúde se manifestam. O universo tem feito tudo o que é possível para me fazer honrar a minha própria natureza. Para me fazer honrar um elemento que existe dentro de todas as ovelhas cósmicas, que é gerar impacto, que é causar impacto. Um furacão não precisa aparecer todos os anos, nem muito menos todas as semanas ou todos os dias, para deixar marcas eternas. E essas somos nós, ovelhas cósmicas, que nascemos para gerar transformação no mundo, para gerar impacto. E talvez você tenha esvaído a tua energia, se desgastado, tentando criar e produzir e fazer mais e ser muito mais para performar e mostrar para o mundo o teu valor do que para ser você mesmo. Tudo aquilo que nasce através de você já é impactante. E como alquimista da sua própria vida, que é uma outra qualidade que nós ovelhas cósmicas temos, que é essa capacidade de transmutar metal em ouro, a gente precisa passar um bom tempo no nosso mundo interno para alquimizar essas emoções e transformar elas em poder. Todo esse caos emocional que acontece ao nosso redor, com as pessoas que a gente ama, as mudanças que a gente mesma cria, elas mexem muito com o nosso sistema nervoso, que já é mais sensível por natureza. E que para a gente poder conseguir instaurar nele um sistema saudável e que funcione a nosso favor, a gente precisa silenciar mais, se ouvir mais, se escutar mais. Então, o nosso ritmo de produção nem sempre vai ser igual, eu diria assim, dificilmente, tá? Eu sei que tem algumas aqui dentro de nós, do nosso clã, que vão realmente encarnar essa energia do furacão, da tormenta, que consegue manejar várias coisas ao mesmo tempo. Mas a grande maioria aqui do meu público reflete a minha energia, o meu campo, que são mulheres que não precisam fazer muito para gerar um grande impacto e que nem existe nelas a capacidade de sustentar o velho sistema, que é o da produção desenfreada e escala 6x1 e os caralho. Então,
de que forma você está tentando produzir e criar num ritmo que não honra a sua essência. Esse ponto em específico, tá, da nossa história, tá amarrado com o Kim regente do nosso ano, que é a semente ressonante. A frase portal do nosso ano é sobre nós criarmos a nossa própria fórmula quando nenhuma fórmula reconhece a gente, no sentido de nenhuma fórmula honra a nossa essência. Então, esse ano da semente ressonante está nos convocando a construir algo, a criar algo que talvez ainda não exista ou que poucas pessoas fazem, mas que honre a nossa verdadeira natureza. Então, existe esse aspecto durante essa lua harmônica do vento que precisa ser honrado. E existe, ao mesmo tempo, com isso, um grande alívio, uma leveza de finalmente expressar a sua própria potência. Expressar o furacão que você é da forma que você é. O impacto que você é capaz de gerar. Com pouco esforço. Quanto tempo dura um furacão numa cidade? Um vento que voa, vai a 250 km por hora. Quando você viu, já foi, minha filha, já passou. Passou e levou tudo, arrastou tudo. A leveza que pode surgir de você por se permitir ser essa força. É sobre isso o tema dessa lua. Vamos ver o que cada onda encantada contribui aqui, traz aqui para que esse tema ele seja vivido e expressado. Então, nós vamos ter do dia 14 ao dia 26 do 11, aqui na lua harmônica, então, do dia 15 ao dia 26 do 11, a onda encantada da águia. A onda encantada da águia eu não tinha percebido isso, né? Mas essa onda encantada, ela vai estar ativando a energia análoga do nosso ano. A gente tem semente ressonante, e isso significa que nós temos águia ressonante no análogo. Então, tudo que a gente pode experienciar aqui de chamado durante esse período da águia vai fazer a gente ativar essa força. Eu acho que até por isso que esse storytelling veio com essa pegada tão forte, sabe? Honrando tão forte a frase portal do nosso ano cósmico. E essa onda encantada, ela vem com esse chamado de decidir, tomar a decisão de se tornar a visão. A visão de quem? Da nossa alma. E a visão que a nossa alma tem, ela sempre vai implicar em características que são inevitáveis sobre nós. Sendo uma ovelha cósmica, é inevitável que você gere impacto. Então, nesse período de águia, decida que você vai se tornar essa pessoa que impacta, que gera transformação, que é um furacão. Não é mais sobre questionar o como, mas é apenas se tornar. Permitir que o teu sistema nervoso libere isso.
Permitir que o teu corpo finalmente encarne essa energia e as ações venham naturalmente. Que uma potência dessa, que uma força dessa, que uma mulher que sabe que é força, que é potência, que é impactante faz. Como ela age, como ela pensa, como ela caminha. Esse período da águia, de energia de águia, é sobre isso. É sobre se tornar essa visão. Aí quando a gente vem pro período da estrela, a gente vai ter um momento único de encerramento de ciclo. Vamos estar encerrando um ciclo de 9 meses, que é o Tzolk'in. 280 dias, 260 dias que o Tzolk'in tem. E nesse período da estrela, resgatar em nível celular a potência que a nossa alma tem, faz com que naturalmente a nossa versão antiga morra. Porque cada vez que você se permite encarnar, viver no teu corpo, fazer com que as células do teu corpo sejam ativadas pela tua força, pela tua potência, e se perguntar todo dia como uma mulher que impacta e gera transformação se sente no corpo dela. Como ela age quando ela sabe que ela é isso. Ela não tá mais questionando, eu acho. Não, ela sabe que ela é. O que ela faz. Quando você começa a interagir com esse campo, aquele oposto que vive se repetindo e se manifestando na sua vida, ele começa a morrer naturalmente. E aí você vai deixando essa versão antiga morrer e esses padrões vão se quebrando naturalmente porque você tá se tornando o antídoto. E aí, aqui nessa fase, a gente tá se dando a permissão de lembrar que as estrelas, elas não pedem para brilhar, mas elas morrem para poder fazer isso. Elas morrem antes de brilhar. Aquela versão tua sem brilho, que se apaga, que tem vergonha de ser o furacão que é, de ser a potência que é, ela tá pronta para ser deixada aí, para não precisar mais aparecer na sua vida com tanta frequência. A partir do momento que você encarnar esse furacão e a potência que você é, o teu brilho vai voltar, porque você não tá mais fingindo que você não é uma força da natureza. Você tá simplesmente quem você é. E aí a gente vai encerrar o ciclo da lua harmônica com o início do novo giro do Tzolk'in, que sempre se abre com a onda encantada do dragão. Vamos viver os 3 primeiros dias dessa onda encantada, que tem uma força de iniciativa, de recomeço muito grande. E aqui a gente está tendo a oportunidade de ancorar no nosso corpo, em níveis ainda mais profundos, tudo aquilo que é inevitável sobre quem a gente é. O dragão é a energia que acessa a fonte das coisas. E acessar a fonte significa que você está acessando a sua própria fonte, da sua própria alma, das características que são da sua essência e que não podem ser alteradas, porque fazem parte de quem você é. Então, tudo aquilo que é inevitável sobre você, ser um agente de transformação, quebrar padrão, ser um furacão, ser uma mulher mística
altamente sensível, tudo isso que é inevitável sobre você. É para você escolher pelo menos um desses campos para se ancorar nisso e começar esse ciclo novo de 9 meses firmada nessa força. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi decidir encarnar a energia da beleza, da autoestima e da autoconfiança. Quando eu comecei a treinar essa energia no meu sistema nervoso e a normalizar me sentir uma mulher que confia em si, que se sente bonita, não acha, se sente bonita. Quando eu comecei a normalizar tudo isso no meu corpo, não só a minha vida romântica se transformou completamente, que era uma área que estava fechada há 4 anos, eu não estava conseguindo me relacionar com ninguém por 4 anos. Não só isso aconteceu, como eu comecei a confiar de fato nos meus chamados de alma e eu saí de uma sensação de impotência e insuficiência tão grande que me fazia questionar se valia a pena estar viva, para entender que esse é o meu chamado, essa é a minha mensagem. Eu tô aqui para ser a prova viva, ambulante e caminhante de que sim, existem outras formas de se conectar com Deus, que a intuição é o caminho para escutar a voz de Deus. Porque a intuição é o caminho para conversar com a alma, e a nossa alma é um fragmento do próprio Deus. Ela é divina, ela é pura, ela é intacta. E nada disso teria sido possível se eu não começasse a normalizar as coisas que são inevitáveis sobre o ser humano num estado geral. A autoestima, a autoconfiança é a base, é o básico para você começar a ancorar as partes mais profundas que você tem um bloqueio. Nesse momento, eu tô escolhendo conseguir ancorar no meu corpo a minha expressão artística. Que ao mesmo tempo tá conectada com a expressão mais profunda da minha curandeira. Porque eu sinto que a minha arte, ela cura. E por muito tempo eu reprimi e neguei que eu tinha uma artista dentro de mim. Por tudo que isso significava para os sistemas religiosos e as crenças nas quais eu fui criada. Eu reprimi essa arte porque eu aprendi que eu só podia ser artista se eu fosse artista para Deus. E tá sendo um processo dolorido reencontrar a minha própria voz nessa expressão, num mundo onde em 20 segundos você tem que transferir uma mensagem completa. Para uma alma tão profunda quanto a minha, isso tem sido um desafio gigantesco. Me dá muito desânimo. Debruçar o meu coração, transbordar o meu coração e não ter o resultado que eu espero. Mas profundamente dentro de mim eu sei que esse é o treinamento mais adequado para uma mulher que nasceu com o chamado da magia, que é realizar o impossível, aprender a confiar plenamente em si mesma. Eu preciso aprender a sustentar no meu corpo
o peso do meu chamado. Realizar o impossível, que é magia. E de que forma melhor eu posso conseguir isso do que não tendo o aplauso, o resultado que eu queria. Eu preciso realizar o impossível, eu não posso esperar a validação externa. Eu preciso confiar na visão que Deus deu para o meu coração, para minha alma. E me fez ser uma representante disso, eu queira ou eu não queira. Então, de que forma aí do outro lado, através do que eu dividi da minha própria vivência, o que você sabe sobre você, sobre o teu chamado, que você olhou no teu mapa cósmico e que te deu esse insight, você percebeu, puta merda, eu sou isso, eu tô tentando resistir. Ou puta merda, eu tô tentando fazer de um jeito que não tá honrando quem eu sou. Eu preciso ter coragem para criar minha própria fórmula. Ou isso não tá acontecendo porque tá me ajudando a construir tal coisa, tá fazendo me tornar mais forte. Entende? E eu garanto para você que a partir do momento que você só libertar, que você já é, o alívio, a leveza que vem dessa potência, vale muito a pena. Então se lembrem que durante essa lua a gente vai estar trabalhando com essa questão de libertar a expressão do furacão que impacta por gerações e gerações, que nós, ovelhas cósmicas, nascemos para ser. Vamos para o grande finale. Hoje a gente tá num ritmo diferente. Não porque eu tô sozinha fazendo esse encontro, mas é pra ser num ritmo diferente, né? A nossa história já tá falando sobre isso. Sobre honrar o nosso ritmo. E de alguma forma eu achei que fosse importante trazer isso aqui de novo. Então eu vou pedir para vocês intuírem, escolherem intuitivamente 2 pares que vão combinar uma letra e um número. Hoje nós temos menos, né? Geralmente é do 1 ao 10 e do A ao F. Hoje é do 1 ao 9 e do A ao D. Então escolham aí, intuam, sintam, pausem o vídeo se precisar. E vamos revelar então o que temos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Isso, eu acho que fica um pouquinho melhor. Pô, merda. Aqui. Vocês podem pausar o vídeo para poder pegar as respostas de vocês ou dar uma olhada lá na plataforma do Kiwify, na plataforma dos encontros do GPS e olhar com calma, tá? Muito obrigada por esse encontro mágico.
Obrigada, universo, por ter acontecido da forma como aconteceu, porque hoje eu tô mais inteira. Semana passada eu tava quebrada. Minha fisionomia, meu tom de voz. Eu realmente. Foi o encontro mais difícil que eu fiz na minha vida, assim. Eu não consigo pôr em palavras tudo que eu tava sentindo semana passada. Alguns outros fatores também mais particulares que eu não dividi. Uma quebra de expectativa muito grande. Eu tava esperando algo muito importante acontecer e acabou não acontecendo. E aí foi como eu disse pra vocês, eu só tive duas formas como lidar com isso, com essa quebra tão enorme, de uma expectativa gigantesca, era algo que eu esperava muito que acontecesse mesmo. Eu só tinha duas opções, ou deixar aquilo me quebrar, ou deixar aquilo me construir. Essa é a força do alquimista. Tudo tá sempre acontecendo a nosso favor. E quando eu olho para os meus códigos, para o meu mapa cósmico, eu consigo ver o significado maior por trás de tudo isso. E usar essa energia para me construir, porque é isso que resta. Então, eu fui capaz de alquimizar, tirei aquela semana para alquimizar e hoje fiz mais umas práticas para liberar tudo que estava entalado aqui e eu não estava conseguindo expressar. E depois de muito choro, a história veio com muito mais fluidez, mais naturalidade. E eu pude entregar um encontro muito melhor do que foi semana passada. Então, que fique de analogia para que talvez você se permita liberar algo aí e encontrar a tua voz. Até porque a gente tá no tom harmônico, que é sobre autoestima, sobre irradiar o próprio brilho e autoconfiança. Então é isso. Eu espero vocês no nosso próximo encontro, que vai ser dia 9 de dezembro. Um beijo grande e até mais.